Olá, alunos e alunas, sou o professor Ricardo, de Filosofia. Estamos mais uma vez nos encontrando para que a gente possa conversar um pouquinho sobre filosofia, especificamente da aula sobre a espontânea filosofia que foi passada, né, que foi trabalhada no CMSP. Dentro dessa aula da espontânea filosofia, tem como tema aí a distinção entre a filosofia espontânea, do senso comum, e a filosofia própria dos filósofos, especialistas e profissionais. Para trabalhar esse tema, o CMSP traz aí, né, um ativista político, um jornalista, um intelectual italiano chamado Antonio Gramsci. Gramsci nasce em 1891, falece em 1937. Ele é um cara que nasce com uma deformidade na coluna e, por conta do seu intelecto, ele acaba superando todas essas limitações e se torna um cara extremamente importante para o pensamento político. E o que Gramsci fala, né? Primeiramente, assim, né, ele começa a falar que todos os homens são intelectuais. Mesmo que não exerça na sociedade a função específica de intelectual, todos são intelectuais. E aí ele pega e lança uma outra frase, entre aspas, e diz assim: todos os homens são filósofos. Olha que bacana. Então ele põe uma aspas nessa frase: todos os homens são filósofos. Na sua teoria, a linguagem, o senso comum e a religião são a centelha para o nascimento da filosofia. Então, o que você tem aí, né? Um ponto de partida, um ponto de ignição para a filosofia que parte do senso comum, que parte da religião e parte da linguagem. Mas essa filosofia que parte desses três itens falados aqui agora é muito diverso da filosofia praticada pelos filósofos profissionais, tá? Então, você começa a ter uma distinção entre filosofia espontânea, do senso comum, e uma filosofia dos filósofos profissionais. Mas o que é interessante da gente pensar, quando ele coloca essa aspas, em todos os homens são filósofos, ele não diz que essa filosofia espontânea, ela é separada da filosofia dos especialistas, tá? Então, essa filosofia, né, que tem aí a religião, que tem o senso comum e que tem a linguagem, ela é complementar à filosofia praticada pelos filósofos profissionais. Olha que bacana, né? Então ele não trabalha a ideia de uma filosofia do senso comum separada de uma filosofia dos filósofos que requer rigor, investigação, metodologia, conceituação e comprovação. Ele diz que elas são complementares, tá? E por que isso acontece, tá? Elas não estão separadas. Então essa é a ideia que nós temos que trazer quando a gente trabalha essa ideia da espontânea filosofia do Gramsci. A filosofia espontânea e a filosofia praticada pelos filósofos como ciência, elas são complementares e não separadas. Por que isso acontece? Porque você não consegue separar a filosofia dos filósofos de uma história civil mais ampla das concepções de mundo que envolve a filosofia dos não filósofos, certo? Então, todos aí são pertencentes a uma sociedade que faz com que o pensamento filosófico tenha um caminho dentro da espontaneidade, né, trazida pelo senso comum, pela religião e pela linguagem, e também uma filosofia típica dos filósofos, com rigor, método, ciência, que não são separadas entre si, que são complementares por conta
de uma história pautada dentro da sociedade civil, que é muito mais ampla, e dentro das concepções de mundo, que aproximam os filósofos e os não filósofos. Então, pessoal, aí a gente pode começar a pensar essa questão aí relativa ao CMSP. E a pergunta fala assim: segundo Antonio Gramsci, filósofo italiano do século passado, a filosofia é um tipo de pensamento elevado, o qual apenas uma elite intelectual tem acesso? Não. Ele falou justamente o contrário, que todos os homens são filósofos, que existe uma filosofia espontânea, que nasce do senso comum, da linguagem e da religião, e é típica dos não filósofos. Está tão presente no dia a dia que pode ser equiparado ao bom senso, ao senso comum? Não. Ele falou que elas são complementares e não separadas. Elas são complementares por quê? Porque o pensamento filosófico típico da ciência requer rigor, método, comprovação, conceituação, diferente do senso comum, que é ali, né, que tem como referência as concepções de mundo, né, e o senso comum e as suas conversas aí diárias. Apesar de ter características próprias, não está ausente do cotidiano dos indivíduos. Olha só, exatamente, ela tem características próprias, a gente falou. Filosofia dos filósofos profissionais, rigor, técnica, ciência, comprovação, investigação. Dos não filósofos, religião, linguagem. Então você tem essa daí, né, esse item, né, como aí uma boa opção para a nossa escolha. E a próxima não se diferencia em método, objeto e princípios da religião, do senso comum. Ela se diferencia, a gente acabou de falar. Então você tem duas situações que são diversas, mas que são complementares. Uma que nasce, mais uma vez vou repetir, do senso comum, da linguagem, da religião, e a outra que nasce como uma ciência, tratada pelos filósofos profissionais, tá? Dentro de um rigor científico, de investigação, de metodologia, de comprovação, de sistematização de ideias. Então, na minha opinião aqui, né, eu ficaria com essa que fala de, apesar de ter suas características próprias, não está ausente do cotidiano dos indivíduos. Ela faz parte, ela complementa a filosofia dos filósofos profissionais. É isso, gente. Então, espero que tenha ajudado vocês aí a responder essa questão, entender um pouquinho melhor a teoria, e até a próxima. Valeu, muito obrigado.